Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 4 de fevereiro de 2023. Depois da eleição folgada de Arthur Lira para a presidência da Câmara e da vitória de Pacheco no Senado, muita gente na direita ficou pessimista achando que o governo Lula tinha maioria folgada e ia nadar de braçada no Congresso, teria maioria absoluta, inclusive para aprovar emendas constitucionais. Eu afirmo categoricamente para vocês que não é bem assim. Essa história está mal contada. Eu vou explicar para vocês por que o governo Lula terá dificuldades no Congresso. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Logo depois da vitória do Pacheco para a eleição do Senado, eu fiz um vídeo aqui no canal, vitória que, aliás, eu antecipei que aconteceria, dizendo que a oposição tinha garantidas as 27 assinaturas para convocar CPIs, afinal o Rogério Marinho teve 32 votos, e que o governo não tinha maioria absoluta no Senado. E um seguidor do canal veio comentar que com 49 votos, Lula teria sim maioria absoluta para aprovar emendas constitucionais. Não é bem assim, gente. Em primeiro lugar, os 464 votos de Arthur Lira na Câmara são de Arthur Lira e não de Lula. E os 49 votos de Pacheco no Senado são de Pacheco e não de Lula. Vamos aos números, segundo as informações que estão correndo na imprensa recentemente sobre as bancadas governistas e oposicionistas, a formação dos blocos partidários que vão definir o rumo das votações no Congresso Nacional. 3 partidos estão querendo fazer um bloco de 35 senadores no Senado Federal. É o PSD, o MDB e União Brasil. Esses 3 partidos formando um bloco teriam 35 votos. O PT está paquerando esse bloco para tentar agregar os seus 9 votos e, com isso, formar uma bancada de 44 senadores. Isso está em negociação, não está certo, mas observem. Pacheco fez 49 votos e o bloco governista que o PT está tentando formar teria 44 senadores. Portanto, sem maioria absoluta para aprovar emendas constitucionais. O bloco da oposição, formado por PP, PL e pelo Republicanos, teria 23 senadores, menos do que teve Rogério Marinho, que teve 32 votos para a candidatura dele à presidência do Senado. Esse bloco, no entanto, que é o bloco de oposição propriamente dito, buscou os senadores mais ao centro e atingiu 32 votos na eleição de Marinho. Se eu afirmo que os votos de Pacheco não são do governo, tenho que reconhecer que os votos de Marinho não são todos necessariamente da oposição. Mas o que esses números revelam é que há uma zona nebulosa entre os senadores propriamente ditos de oposição e os senadores governistas propriamente ditos. O que significa que há um bloco intermediário entre o governo e a oposição que estará lá para criar dificuldade e vender facilidades ao governo. Muita gente afirma, com uma certa razão, que os políticos são volúveis e que, consequentemente, podem encarecer o passe, mas que terminarão se vendendo. Não é tão simples assim. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira fez 464 votos. Tinha feito 302 na eleição anterior. Houve a candidatura do Marcel Van Hatten, a do PSOL, que tiveram poucos votos, mas 464 votos em 513 permite a Arthur Lira revelar um poder e uma liderança sobre quase toda a Câmara dos Deputados. A matemática aí não é tão simples, mas Lira mostrou uma liderança inédita. Foi o recorde de votos que um candidato à presidência da Câmara já teve em toda a história da Câmara dos Deputados. Lira tem dito, em função disso, porque é preciso reconhecer que ele fez acordos com o PT e com o PL, e com muita gente que está entre esses dois extremos,
Consequentemente, ele não poderá se alinhar automaticamente nem ao governo e nem à oposição, e para preservar essa liderança gigantesca que ele construiu, terá que permanentemente exercer a sua liderança sobre o bloco que o apoiou. E para fazer isso, ele terá que, em muitas situações, fazer contraponto ao governo. As duas questões que estão na reta para votação na Câmara dos Deputados são a alteração na regra de formação de maioria do CARF e a reforma tributária. O que é o CARF? O CARF é um órgão de Estado que julga os conflitos de natureza fiscal entre empresas e governos. Havia uma regra que dizia que o voto de desempate era do governo e essa regra foi mudada. Ou seja, o governo não tem mais o poder de desempatar as votações no CARF e logo de cara Lula anunciou que queria voltar à regra antiga. Por que essa questão é importante para o PT? Porque ali está um poder de pressão, de chantagem do governo sobre empresários em matéria fiscal. Dívidas fiscais, controvérsias na interpretação da legislação fiscal são uma espada sobre a cabeça dos empresários. Um governo de esquerda tenderia, se tivesse maioria automática no CARF, a usar isso como elemento de chantagem e pressão sobre empresários. Ou seja, apoiem o governo ou eu vou meter o garfo da Receita Federal nas contas das empresas de vocês. Aí é um teste do governo. A mudança na regra de maioria do CARF não é uma emenda constitucional. Mas a interpretação corrente nos bastidores da Câmara dos Deputados é de que Arthur Lira, para mostrar que tem a força, precisará impor uma derrota ao governo, comprovando que o governo terá que comer na mão de Arthur Lira se quiser passar medidas na Câmara dos Deputados. Reforma tributária sempre foi matéria de extrema dificuldade e aqui estamos falando de emenda à Constituição. E a primeira dificuldade do PT está em que há uma disputa entre a Câmara e o Senado, historicamente, em relação ao protagonismo dos projetos de reforma tributária. Então, há projetos de reforma tributária que entraram e tramitaram no Congresso pelo Senado e há projetos de reforma tributária que entraram e tramitaram pela Câmara dos Deputados. O projeto que o PT quer aprovar está mais avançado na Câmara dos Deputados. Mas a disputa entre Pacheco e Lira para afirmar quem é o pai da criança, quem é que conseguiu patrocinar a reforma tributária, tende a criar dificuldade de tramitação. Além disso, é preciso lembrar que a reforma tributária é uma daquelas, como a reforma política, em relação à qual todo mundo é a favor. Mas reforma tributária diz respeito ao como se distribui o bolo tributário, o dinheiro que o governo tira do bolso dos pagadores de impostos para, supostamente, redistribuir. E aí, na hora de decidir quem paga mais, quem paga menos e quem não paga, os políticos se desentendem e a reforma tributária nunca passa. Com relação a uma reforma tributária defendida por um governo do PT, a única certeza que nós temos é que o objetivo do PT é aumentar a carga tributária, é meter a mão no bolso dos pagadores de impostos e ainda que de maneira disfarçada, dissimulada, falando em eliminação de tributos, em simplificação tributária, não tenhamos dúvidas que este é o objetivo do PT. E esse cenário que eu acabo de descrever sobre a dificuldade de o PT montar um bloco governista no Senado que garanta a aprovação de emendas constitucionais e sobre o protagonismo de Arthur Lira na liderança da Câmara dos Deputados, precisando agradar gregos e troianos, fará com que o governo tenha extrema dificuldade de aprovar o que quiser no Congresso Nacional. Cada caso será um caso, cada lei ou cada emenda constitucional requererá
uma costura, uma ida às compras na bacia das almas do parlamento que custará caro a Lula e ao PT. E aqui vai um fator decisivo e um recado à direita brasileira. Este é um cenário em que o Congresso Nacional estará suscetível à pressão das ruas. As campanhas de abaixo-assinado, de pressão nas redes sociais, de pressão nos e-mails dos deputados e dos senadores e, principalmente, a volta da direita às ruas quando se tratarem de projetos decisivos que afetem a população e possibilitem mobilização, deverá ser um ingrediente decisivo para o resultado das votações na Câmara e no Senado. A direita ainda está lambendo as feridas das derrotas na eleição, que nós não perdemos, mas de fato o candidato deles está lá e o nosso candidato está em Miami, como eu costumo dizer. Os erros cometidos no dia 8 de janeiro e o resultado da votação para a presidência da Câmara e do Senado jogaram sob os ombros da direita brasileira a sensação de 3 derrotas consecutivas. Estamos sendo perseguidos, censurados, lideranças da direita, em grande parte injustamente presas, sendo perseguidas pelos donos do poder, e isto é um cenário que intimida, que dificulta a mobilização, mas este cenário será superado ao longo do tempo e a direita terá que voltar às ruas para fazer pressão sobre o Congresso Nacional, fazer oposição a este governo e pressionar as bancadas eleitas agora em 2022 a se organizarem para fazer oposição parlamentar ao governo. Menos selfie, menos videozinho, menos treta na internet, mais eficiência parlamentar é o que cabe aos parlamentares que nós elegemos fazer. E talvez eles precisem da nossa pressão para entenderem o recado. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, meu canal alternativo de vídeos. Lembre-se que eu estou de volta ao canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se também que eu estou organizando um curso de Fundamentos de Ciência Política e Atuação Estratégica em Mídias Sociais, que eu vou lançar lá por março e abril. Se você está interessado, quer fazer a sua pré-inscrição, mande um e-mail para dextrajornalismo@gmail.com, que eu anotarei o seu nome e você será o primeiro a ser avisado. Agradeço a todos que têm doado pelo Pix. O seu Pix mensal é fundamental para a continuidade do trabalho que eu já faço há quase 3 anos nesse canal, entregando análise política e informação independente, com credibilidade, ligada intensamente nas ideias liberais, nos valores conservadores, na defesa de um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Agradeço também a você que tem compartilhado os meus vídeos, chamado amigos, parentes, colegas para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Amanhã tem mais.